Olá, meus encantadores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar essa linda florzinha que fiz para vocês. Olha só a surpresa. Ela é uma flor, aqui é com arame, né? E você pode abrir, temos um bombom. Olha que gracinha, né? Esse vasinho é um porta-bombons que você encaixa aqui e esconde. Olha só que lindo. Além de você dar um docinho, um mimo, ainda fica com a florzinha de presente depois. Olha só que gracinha, né? Super fácil, super simples. Então, bora lá que eu vou ensinar vocês. Então, para começar, nós vamos usar nessa paleta de cores, eu vou usar essas aqui. Aqui tem o caramelito, o hortênsia, o solar e o brownie. Vocês podem fazer a combinação de cores que vocês desejarem. Nessa aqui eu usei o craft, o brigadeiro, periquito, o verde é periquito, o branco e o solar. Então fica como opção para vocês também e usem a criatividade à vontade com as variações de cores que vocês quiserem. Essa aqui fica tipo uma margarida, uma gérbera, né? Essa é a intenção desta florzinha. A gente vai precisar também da nossa tesoura, da nossa agulha de tapeceiro, os nossos queridos alfinetes, a cola de silicone líquida, que pode ser de qualquer marca, o arame galvanizado, esse que eu tô usando aqui é o número 18. Se você quiser, Carol, não tenho esse, você pode usar um mais fino que esse, mais grosso eu não indico, porque esse aqui ele já é bem durinho de virar. Ele dá pra virar com a mão, só que ele já tá bem assim resistente, então um pouquinho, um abaixo dele, tudo bem, um acima eu já não indico. E uma coisa que a gente vai usar é esse aqui, endurecedor de tecidos acrílicos. Tem de várias outras marcas. E isso aqui é opcional também. Caso você não queira usar, Carol, eu acho que não precisa, tudo mais, a minha florzinha já tá boa. Então, não precisa. Mas eu gosto de passar aqui atrás da pétala para que fique durinha. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele fica levemente fosco na parte de trás e aqui é bem durinho. Então, dá uma estruturada na nossa florzinha. Quando eu terminar de fazer, eu vou mostrar pra vocês como fica com e como fica sem, pra vocês verem a diferença, tá bom? E pra variar, não tem o quê? Costura, não tem costura. A gente faz tudo na emenda, tudo no crochê. A parte mais difícil, que você, nossa, Carol, o que é mais difícil? É a parte do arame, que também é super simples. Então, eu vou começar pelo nosso vasinho. O nosso vasinho eu vou fazer aqui no fio caramelito. E pra começar, o que a gente sempre começa? O anel mágico, sim. Deu a volta, fiz o meu X. Segurei lá atrás, inseri aqui a agulha, puxei, virei. E uma laçada como se fosse uma correntinha, pronto. Esse é meu anel mágico. Caso você fale, Carol, não sei, eu sou iniciante no amigurumi, não sei os pontos. Então, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo os pontos iniciais para se fazer amigurumi. Então, entrem lá e vejam quais são os pontos principais e aprendam, que lá eu ensino um pouco mais devagar, tá bom? Aqui eu já vou ensinando para quem já sabe o básico do amigurumi. Então vamos lá, fiz o meu anel mágico e aqui eu vou colocar 9 pontos baixos no anel mágico. Então vamos lá. 1 e 9. Puxei, vamos puxar aqui. Não puxo tudo para não ficar difícil da gente inserir o primeiro ponto aqui. Deixa sempre uma bolinha aqui no meio. E agora vamos para a segunda carreira, que são 9 aumentos. 9 aumentos nada mais é que são 2 pontos em cada ponto de base, isso é um aumento. Vamos lá, 1 aumento, 2. Eu vou fazer aqui e volto com você. Prontinho, terminamos a carreira de número 2 com 18 pontos. Eu vou puxar aqui agora, vou puxar até o final. Agora eu já usei lá, ó, já fica assim. Então agora vamos para a carreira de número 3, em que eu vou fazer um aumento e 2 pontos por 6 vezes. Então vamos lá. Eu vou começar aqui, esse fio para trás, um aumento e 2 pontos. Nossa, Carol, mas que diferente, um aumento, dois. Normalmente é 2 pontos e um aumento, é porque eu gosto de fazer os aumentos intercalados. E, para mim, o jeito que ele fica mais intercaladinho, para ficar bem circular, é esse. Eu vou mostrar depois, se vocês forem olhar a receita, ele a gente vai fazer essa intercalação, ó. Uma emenda bem aqui no meio. Vamos ver se vai dar certo, se vai ficar bom. Ó, vai ficar pra trás, não tem problema. Ele já ficou aqui. Às vezes a gente tem que cortar, fazer troca, né, como se fosse uma troca de cor, porque ele não fica tão bom. Mas, tranquilo, vai ficar pra dentro, ninguém vai nem ver.
Então, para fazer intercalado, para vocês verem que vai ficar bem redondinho o fundo do nosso vasinho. Então eu faço uma sequência de pontos um pouquinho diferente. Mas os 2 pontos em um aumento do mesmo jeito, só que eu mudo um pouquinho a técnica. Então vou fazer e volto com vocês. Prontinho, finalizei a minha carreira de número 3 com 24 pontos. Agora vamos para a próxima fazer mais um aumento. Então vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, totalizando 30 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui minha carreira de número 4 com 30 pontos. E agora nós vamos fazer 30 PBH. O que é o PBH? É o ponto baixo na haste. Por que a gente vai fazer isso na haste? Porque a gente quer subir o vasinho aqui para cima. Se a gente continuar subindo, aumentando para a lateral, ele só vai aumentar aqui. Se a gente quiser aumentar ele na outra direção, ou eu faço BLO, que também dá certo, mas eu gosto de fazer, para ficar bem retinho, bem acabadinho, eu gosto de fazer o PBH, que nada mais é que a gente pegar a haste do ponto. A haste é o que? Seriam aqui, ó, essas duas partes. Para isso, a gente vai ter que inserir aqui, ó, inserir no próximo ponto e voltar aqui no outro ponto e fazer o nosso PB naturalmente. Ó, esse aqui ficou largo, eu vou voltar. Ó, inserir aqui, daqui de cima, de trás para frente, de frente para trás e eu puxo. E assim eu vou fazendo, sem pular nenhum ponto, são 30. Então, o mesmo ponto que eu entrei aqui, que eu saí, eu vou entrar. Ó, esse segundo ponto vai ser o próximo, eu vou entrar nele. Então, assim vai, ó. Vou fazer um bem devagarinho para vocês verem, ó. Entrei, apoia com o dedo para conseguir forçar, ó. Entrei. Agora eu viro, vou pro próximo e eu dou a laçada. Puxa aqui por dentro. Às vezes essa parte de puxar é mais complicadinha, mas também dá bem devagarinho, com cuidado, ó. Entrei aqui, entrei no próximo, dei a laçada, puxei. Fiquei com os 2 pontos, ponto baixo normal. E assim vocês vão fazendo até chegar lá no final. Eu vou fazer e volto com vocês. Aqui eu peço que vocês, conforme forem fazendo, vão contando todos os pontos. Porque aqui no final sempre surge uma dúvida. E agora, qual é o último? Será que eu fiz todos? E aqui, ó, tá vendo que aqui é o aumento. Que eu peguei um aqui. E aqui faltou o último, que eu vou pegar como se fosse o primeiro lá da carreira seguinte, né? O primeiro ali que a gente começou a carreira. Então, deu os 30. Contem certinho para ver se deu os 30. E agora vamos para a próxima carreira, que são 30 pontos baixos. Esses 30 pontos baixos, eles vão ser feitos normalmente, pegando os 2. Então, façam a carreira de ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui e volto com você. Prontinho, eu já subi aqui, ó, como é que o nosso vasinho já tá ficando. Já estamos subindo aqui a lateralzinha, olha só que bonitinho. Agora a gente vai fazer aumentos porque ele é inclinadinho. Aqui é a carreira dos 4 pontos e um aumento. Só que eu começo com aqueles pontinhos intercalados. Então eu vou começar com um ponto e um aumento. E a partir daqui eu faço 4 pontos e um aumento por 5 vezes. E finalizo com 3 pontos. Então eu vou fazer aqui e volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui minha carreira de número 7 com 36 pontos e agora eu vou para mais uma carreira de ponto sobre ponto. Eu vou fazer 36 pontos aqui e volto com vocês. Agora finalizei a carreira de número 8, vamos para a de número 9. Na 9 a gente vai continuar abrindo, tá vendo que aqui já tá dando essa inclinação? Então a gente vai continuar aumentando. A gente vai passar agora para 5 pontos e um aumento, totalizando 42 pontos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Prontinho, terminei aqui a carreira de número 9 com 42 pontos e agora a gente vai fazer outra carreira de ponto sobre pontos, na verdade mais 2 carreiras. A de número 10 e a de número 11, a gente vai fazer ponto sobre ponto, 42 pontos, eu vou fazer as 2 carreiras e volto com você. Prontinho, fiz aqui as minhas 2 carreiras de 42 pontos e agora a gente vai fazer mais uma carreira de aumento, porque aqui essa lateral ainda tá pequena. Para caber o bombom eu preciso aumentar mais uma carreira. Então a próxima carreira seria de 6 pontos e um aumento. Mas como eu faço aqueles pontos, aqueles aumentos intercalados, então vou começar com 2 pontos, 1, 2 e um aumento. E a partir de agora eu faço 16 pontos e um aumento por 5 vezes e finalizo com 4 pontos. Então eu vou fazer aqui e volto com vocês. Finalizei aqui
E agora vamos para a carreira de número 13. Aqui a gente fez aumento, então o próximo é o quê? Ponto sobre ponto, que a gente quer altura. A gente aumentou, agora a gente quer altura. Mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer a carreira 13 e a 14 e volto com vocês. Prontinho, encerrei aqui a carreira de número 13 e 14 e agora vamos para a carreira de número 15. A carreira de número 15 vai ser ainda subindo, mas essa tem um porém, porque a gente vai fazer toda ela em FLO. Vamos trabalhar só na alcinha de fora, da frente, tá bom? Então, vamos fazer ponto sobre ponto, mas assim, só pegando aqui, ó, a alcinha da frente. Ó, você viu que a de trás ficou lá. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Nossa, mas pra que isso, Carol? Porque nessas alcinhas que sobraram aqui atrás, que a gente vai fazer depois em BLO, vai ser essa travinha aqui, ó. Tá vendo que essa vai ser essa carreira aqui de a trava da flor. Porque se a gente não fizer essa carreira aqui, ó, ela não prende assim. Então, a gente vai deixar uma alcinha para fazer essa carreira extra aqui. Então, vamos fazer aqui em FLO. Já fiz 2, ó, só o ponto, só a alcinha da frente. Cuidado para você não pegar sem querer a alça de trás. Então, faça alguns pontos e olha aqui atrás para ver se eu tenho todas as alcinhas aqui de trás, se você tem elas livres. Porque senão depois, na hora da gente fazer essa outra carreira aqui por dentro, você não vai ter alcinhas livres para fazer. Então, prestem bastante atenção. Eu vou fazer aqui até chegar do outro lado e volto com vocês. Prontinho, terminei aqui. Olha só a minha carreira em FLO. Olha como é que fica. Todas as minhas alcinhas sobraram para eu fazer depois a outra carreira aqui para fora. E agora, nós já subimos a última carreira. E aqui a gente vai fazer essa bordinha aqui do vaso. Então, para isso, a gente vai trabalhar de novo em FLO. Nossa, Carol, de novo? Sim, de novo, porque a gente precisa virar para fora. Vocês viram que aqui, naturalmente, ele já vira para fora. Então, esse aqui eu não preciso que ele vire. E depois, como eu vou fazer a carreira aqui dentro, ele vai voltar a ficar reto. Mas a próxima a gente precisa que vire para fazer essa bordinha. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha para dar altura, porque agora nós vamos trabalhar em ponto alto para fazer essa borda bem grossinha. Então, laçou para fazer o ponto alto e vamos fazer em FLO. Aqui, ó, bem aqui no cantinho, FLO, um ponto alto. Então, vai ser um ponto maior. Todos só na alcinha da frente. Vamos fazer 48 pontos altos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês para vocês verem como que vai ficar essa bordinha virada para fora. Prontinho, terminei aqui toda a minha carreira de pontos altos, olha só. E agora, eu vou fazer a próxima carreira com 48 pontos baixos. Vamos voltar a fazer os pontos baixos. Cuidado aqui para você não trabalhar naquela correntinha que a gente fez só para dar altura, tá bom? Então, daqui eu não vou trabalhar essa aqui, a correntinha, eu vou passar aqui pro meu primeiro ponto alto. Então, deixa eu pegar aqui, coloquei a correntinha que eu tinha feito e eu vou fazer meu ponto baixo. Ó, tá vendo? A correntinha some aqui. Vamos fazer 48 pontos baixos até chegar aqui e eu volto com vocês. Prontinho, fiz aqui a minha carreira toda de ponto baixo e agora a gente vai fazer a mágica. Olha só o nosso vasinho, vai virar um vasinho. Eu vou virando aqui, ó, até chegar naquela fileira do segundo FLO que a gente fez. E prontinho, ó, a beiradinha do nosso vasinho. Quando vocês terminarem, deem essa puxadinha pra cima, que a bordinha fica bem mais arredondadinha. Olha só, que gracinha que não fica esse vasinho, né? Muito fofo. Dá pra você fazer o vasinho assim, simplesmente colocar docinhos aqui dentro. Então, bem tranquilo. Colocar uma florzinha aqui na frente, um aplique e pronto, já tá perfeito. Esse aqui já fica uma receita super especial para várias coisas. Então, aqui eu vou fazer o arremate agora com vocês. Eu vou cortar. Vamos cortar aqui e vamos fazer um ponto fake, que é aquele nosso pontinho falso. Passar aqui na agulha de tapeceiro. E pro ponto fake, eu vou pular o primeiro ponto, o ponto seguinte, e vou inserir no outro. Só que aqui, como eu vou virar ele ao contrário, eu vou inserir daqui pra cá, porque o meu nó vai ter que ficar desse lado que ele vai virar, né? Então, em vez de eu inserir daqui pra cá, que seria o normal, eu vou colocar aqui de trás pra frente. E vou inserir lá onde eu estava. E eu puxo. Ó, tá vendo? Ele se esconde aqui na multidão. E aqui eu vou pegar uma alcinha qualquer,
Vou dar um laço para fazer um nozinho. E aqui eu vou passar aqui por dentro, uns 2, 3 pontinhos, para arrematar. Ah, do lado de fora aqui mesmo, porque a gente vai virar. Puxei. E vou cortar aqui rente. Prontinho. Ó. E pronto, virei. Virei aqui, ajeita e prontinho. Agora eu vou arrematar este fio aqui de dentro, que a gente faz o quê? Vira pra cá, aperta mais um pouco e eu vou pegar de novo a nossa agulha, essa agulha de tapeceiro, e vou colocar aqui. E vou pegar e vou passar por alguns pontinhos aqui na carreira de cima, só pra ter certeza que nada vai soltar, porque esse anel mágico ele é tão seguro que quase impossível dele soltar. Então, passei, puxei e eu vou cortar aqui fio arrematado. Prontinho, posso cortar pra lá, ajeito. E agora a gente vai fazer o nosso, trabalhar nessas alcinhas lá que a gente fez o FLO. A gente vai trabalhar nessas de BLO aqui pra fazer a travinha da nossa florzinha. Então, para começar, a gente vai fazer aquele nosso ponto corrediço. Faço um outro X também, só que agora a gente não vai passar por dentro, tá? E aqui eu vou puxar aqui um nozinho. Aqui, ó, eu vou pegar e vou inserir a agulha. Cuidado para vocês não inserirem na carreira errada, porque aqui a gente vai ter que inserir na carreira de número 15, que é aqui essa de baixo, ó. Tá vendo que tem duas linhas? Essa aqui é a da virada e essa aqui é a nossa carreira de baixo. Então, é este pontinho aqui que eu vou pegar. Inserir, lacei aqui o nosso ponto corrediço e puxei. Eu vou fazer uma correntinha para prender. Nesse mesmo ponto que a gente fez, eu vou fazer o nosso meio ponto alto. Vai ser uma carreira de meio ponto alto em BLO, as alcinhas que sobraram. Então, façam os meio ponto altos de acordo com a carreira número 15, que são 10 meio ponto alto e uma diminuição. Mas no caso dessa diminuição, eu não vou fazer aquela diminuição tradicional, não. Eu simplesmente vou pular uma carreira de base. Então, eu fiz aqui os meus 10, e em vez de eu inserir nessa argolinha, eu vou para a próxima e faço o meu meio ponto alto. E pronto, fiz já ficou a nossa diminuição. Então, eu vou fazer até o final e volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui toda a minha carreira, ó. Ela vai virar pra baixo assim, pra travar a nossa terrinha. Então, aqui ela já está praticamente pronta e eu só vou fazer um acabamentozinho em PBX, mas é opcional. Falar, ai Carol, já tá bom assim, pra mim acho que já ficou bom. Tudo bem, só pegar, fazer o seu pontinho fake e pronto. Eu vou fazer mais um PBX aqui e volto com vocês. Prontinho, terminei aqui minha carreira de PBX, ó. É só um detalhe a mais. Eu gosto bastante desse acabamento que o PBX dá. Então, eu vou cortar o meu fio e a gente vai fazer aquele arremate em ponto fake. Esse aqui, vou colocar aqui na agulha. Ó, vou pular o primeiro, vou pro segundo. Esse aqui eu posso fazer normal. E entro lá. Jogo lá pra baixo. E prontinho, ó. Você nem consegue ver aonde emendou, né? E aqui eu escolho uma alcinha qualquer. Dou uma voltinha e puxo. Vamos esconder isso aqui dentro. Vai inserindo, achando um lugar para você passar a agulha. Pronto. Aquele fio que sobrou, vocês estão vendo aqui, era para ter arrematado enquanto eu fazia. Fiz? Não, esqueci. Quando eu esqueço, eu faço aqui e passo com a agulha, não tem problema nenhum. Às vezes eu esqueço de arrematar, mas se vocês lembrarem, se vocês quiserem voltar e fazer de novo, mas no caso aqui não precisa, eu não quero. Porque em outros, se vocês forem fazer outros, vocês já vão fazendo o MPA, já arrematando esse fio, que às vezes eu esqueço mesmo. Super normal. Mas nada que a gente não possa consertar tranquilamente. Eita, passou. E puxou. Pronto.
arrematado, vamos cortar. Prontinho. Ninguém vê mais nada. Ó, é só ajeitar. Agora aqui, cadê meu bombom? Eu vou colocar meu bombom aqui, coitado, ele já tá todo derretido. Porque aqui é muito quente. Ó, a gente vem ajeitando. Viu que cabe ele certinho lá dentro? É só vocês colarem a lateralzinha dele. Ó, vasinho prontíssimo, ajeitado. E o bombonzinho guardado lá dentro. Depois é só a gente vir com a nossa florzinha aqui dentro. Maravilhoso, né? Então, bora para a próxima etapa. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz a nossa folha. Eu já fiz uma aqui e eu vou fazer a próxima com vocês. Ai, Carol, mas eu quero fazer mais folhas. Não tem problema. Ah, eu quero fazer só uma. Não tem problema. A flor é sua, você pode fazer de acordo com o que você achar melhor. Então, eu vou ensinar vocês essa aqui e vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eu vou ensinar a fazer e depois a como colocar essa florzinha aqui, como prender. Vamos começar com um ponto corrediço. Pontinho corrediço e vou fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3, 14, 15. E eu vou pular 2 correntinhas. Na terceira, eu vou fazer um MPA, um meio ponto alto. E mais um meio ponto alto no próximo. E aqui, mais 2 pontos altos. Agora eu vou subir, porque ela faz essa curva aqui, né? Então, a gente começa no meio ponto alto e vamos aumentando o comprimento do ponto. Que agora vai ser ponto alto, 2 pontos altos. 1, 2 e 2. E agora a gente vai aumentar ainda mais o ponto com ponto alto duplo, que é aquele que a gente dá 2 laçadas e vai soltando de 2 em 2. 1, 2, 3. Um ponto alto. 2 pontos altos. Aqui você vê qual é a tensão que vai ficar melhor para sua flor, porque às vezes a gente faz muito largo, muito alongado, ela não fica tão boa, fica com muito espaço entre um ponto e outro. E também se fizer muito juntinho, né, ele não tem essa diferença de ponto. Então, fiz 3 pontos altos duplos e agora eu vou fazer 2 pontos altos de novo. 1 e 2. Mais 2 meio ponto alto, 2 MPA. 1, 2. E um ponto baixo, normal. Isso a gente fez quase todos. Agora vamos fazer aqui o último. Esse último aqui é aquele que a gente faz vários num só para poder virar e fazer a volta. Então aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. E aqui eu já vou subir um picô de 2 correntinhas. Então eu faço uma correntinha, 2 correntinhas. E aqui nas 2 alcinhas do nosso ponto baixo eu fecho meu picô. E mais um ponto baixo dentro daquela última correntinha. E agora eu vou voltar no mesmo padrão da volta. Onde eu fiz PB, eu faço PB. Onde eu fiz MPA, eu faço MPA e assim por diante. Então, vamos lá. Um PB. 2 MPA. 1, 2. Vou pegar, acho que ficou um fiozinho para trás. 2 pontos altos. 1 e 2. 3 ponto alto duplo, que é o pad. Soltei uma, soltei 2, soltei 3. 1. 2, 3. Aqui, ó, eu esqueci de falar, mas eu já vim arrematando o fiozinho aqui das correntinhas, tá? Ele já vem aqui atrás, daqui a pouco eu já posso cortar até esse fiozinho aqui. E mais 2 pontos altos. 1, 2, e eu finalizo
os meus 2 MPA. 1 e 2. Aqui, olha só, a nossa folhinha, que gracinha que já ficou. Ela abre aqui, fecha essa pontinha aqui e abre de novo. E aqui, pra finalizar, a gente vai pegar e fazer um PBX. Aqui nessa alcinha daquelas correntinhas que a gente pulou lá no início. E eu fechei aqui redondinho. Só que pra gente prender aqui, eu preciso deste rabinho aqui. Então, a gente vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. E voltar fazendo 2 PBX. Nessas correntes, pulou a primeira, né? E volto fazendo 2. 1 e 2. E eu já posso cortar o meu fio pra gente arrematar. Então, eu vou pegar, esse fio tá aqui na frente, eu preciso passar ele lá pra trás. Então, eu vou pegar aqui um ponto, próximo pontinho aqui, ó, e jogar ele lá pra trás. Posso fazer isso também com agulha de tapeçaria, não precisa ser com essa aqui. Afinal, a gente vai ter que colocar na agulha, né? Eu venho aqui, insiro em qualquer uma alcinha, dou uma volta pra dar um nozinho. Pronto. E eu jogo lá pra dentro do meu crochê. Faço esse acabamento aqui, ó. A gente esconde a linha. Puxei. E eu vou cortar tanto esse aqui que eu arrematei agora, quanto o fio lá do iniciozinho que eu arrematei fazendo a nossa ida. Prontinho, ó. As nossas 2 folhinhas prontas. Eu preciso que vocês façam nessa ordem, porque agora a gente já vai fazer a terra e já vamos subir. E para isso a gente já precisa das folhinhas prontas, tá bom? Então, bora comigo fazer a terrinha. Então, agora vamos passar para a terra, que é essa base aqui. A gente vai fazer 2 peças, uma para a parte de baixo e uma para a parte de cima. Então, vamos fazer primeiro a parte de baixo, tá bom? Então, vamos lá. O nosso anel mágico de sempre. E aqui no meu anel mágico, eu vou fazer 9 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 9. Prontinho. Eu vou apertar aqui o meu anel mágico, deixando nossa bolinha lá. E a segunda carreira, nós vamos fazer 9 aumentos. Eu vou fazer aqui meus 9 aumentos e volto com vocês. Prontinho, terminei a minha segunda carreira com 18 pontos e agora vamos para a próxima carreira, que vai ser de 1 aumento e 2 pontos. Lembrando que esse aqui é aqueles pontos intercalados. Então, vou começar com aumento e depois vou fazer os 2 pontos. Terminei aqui a carreira de número 3 e fiquei com 24 pontos. Agora, vamos passar para a carreira de número 4, com 3 pontos e 1 aumento. Não esqueçam de puxar bem o anel mágico aqui, que esse aqui vai ficar bem justinho. Então, eu vou fazer aqui e volto com você. Pronto, terminei aqui a minha carreira de número 4 com 30 pontos. E agora, vamos para a nossa próxima carreira de aumento, que ainda tem mais 2 carreiras. Essa aqui é a de 4 pontos e 1 aumento. Mas, como a gente está fazendo os pontos intercalados, então, eu vou fazer 1 ponto, 1 aumento. E a partir de agora, eu vou fazer 4 pontos e 1 aumento por 5 vezes e finalizar com mais 3 pontos. Eu vou fazer aqui até o final e volto com vocês. Pronto, finalizei aqui a minha carreira de número 5 com 36 pontos. E agora vamos para a nossa última carreira aqui da nossa terrinha e vamos fazer 5 pontos e 1 aumento. E aí a gente já vai arrematar, tá bom? Eu vou fazer aqui e volto para arrematar com vocês. Prontinho, terminamos essa carreira de número 5. E eu vou puxar aqui e vou cortar o meu fio, porque aqui nós já acabamos. Esse aqui vai ser a primeira parte, que vai ser o fundinho aqui, a parte de baixo. E a gente vai arrematar. Esse fio aqui, a gente só puxa e corta um pouquinho menor. E aqui eu vou pegar minha agulha de tapeceiro e fazer o meu pontinho fake de arremate. Aqui, ó, o ponto fake a gente pula o próximo ponto, que é esse aqui, e vamos pôr no próximo ponto. E vou voltar aqui de onde a linha estava, de onde a gente saiu. E insiro aqui até chegar lá embaixo. No marrom, ele é mais escuro, mais difícil de enxergar, mas dá pra ver também. Ó, bom, viu? Ficou como se fosse um pontinho que a gente fez. Fica o degrauzinho, mas fica um pontinho bem certinho. A gente insere aqui num fio qualquer, numa alça qualquer e dá um nozinho e volta aqui por dentro, pra ficar bem arrematado.
Até esse avesso aqui nem precisa arrematar tanto, que ele não vai aparecer. Mas eu gosto de sempre guardar esse fio para prender ainda melhor. Para ter certeza que o nozinho não vai desfazer, né? E pronto. Foi a nossa parte de baixo aqui da nossa terrinha. Agora eu vou fazer outra dessas, mas eu vou falar o pulo do gato dessa. Eu vou fazer com vocês esse início. Então, a gente vai fazer os 9 pontos baixos, depois os 9 aumentos, tá bom? 1, 2 e 9. Eu vou puxar aqui. Vamos deixar esse buraco. Esse buraco aqui vai ser imprescindível vocês não puxarem. Eu vou fazer aqui os 9 aumentos e já volto com vocês. Pronto, fiz aqui a minha carreira 2 de novo e eu não vou puxar esse meio. Eu vou puxar esse meio só depois que eu terminar tudo. Por quê? Porque a gente vai passar aqui a nossa estrutura vai ser em arame, né? Esse nosso arame galvanizado. Deixa eu tirar aqui uma pontinha. Esse aqui. E essa pontinha, a gente vai, depois que aqui ficar pronto, a gente vai ficar aqui em cima e vamos passar o arame aqui por dentro. Então, depois que o arame passar por dentro, aí sim que a gente vai fechar. Porque senão depois a gente passar aqui, fica muito apertadinho, não vai dar muito certo. Então, a gente vai passar com o nosso anel mágico assim, abertinho. Então, façam todo ele e deixem esse meio aberto que eu volto com vocês. Terminem sem puxar o fio do anel mágico, tá bom? Vamos terminar então aqui a peça, eu vou fazer até a carreira 6 e volto com vocês pra gente medir o arame, colocar aqui e costurar uma peça na outra, tá bom? Então, vamos lá, terminem e eu volto com vocês. Prontinho, eu já fiz aqui, ó, a minha segunda peça e não cortei, tá bem? Não cortem e não puxem o anel mágico. Agora, o que eu preciso é do nosso arame. Pra isso, eu vou pegar ele aqui, vou fazer bagunça nesse. Eu preciso de aproximadamente 35 centímetros. Esse é para fazer essa daqui que eu fiz com essa altura de haste. Então, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Grande, pequena, dá para fazer ela mais curtinha, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar, vou medir aqui 35 centímetros. 20, 35, bem aqui. Não é um pedaço muito grande, não. Aí você vê, dependendo do seu tamanho de ponto, às vezes é até menos ou até mais. Eu medi mais ou menos. E depois que a gente corta o fio, ó, cortei aqui. Depois que a gente corta o arame, a gente pode adaptar. E ficou grande, eu posso mudar, tem jeito de, né, corta um pouquinho mais, dobra ele um pouquinho mais. Então não fiquem preocupados com isso. É mais ou menos uma medida. Esse arame aqui, ele não é muito duro, que eu preciso de alicate para virar, mas também ele não é tão molinho assim. Eu vou virar aqui, ó. Então, vamos começar. Aqui eu preciso arrodear. Eu preciso colocar aqui ao redor, né, desse... Eu vou fazendo assim, com a mão mesmo. Não precisa ser, certinho e tal, porque ele vai ficar escondido lá dentro, ninguém vai ver. Então, fechei o círculo. E aqui, agora, eu vou levar esse fio aqui pro centro. Então, daqui eu dobro pra cá. E aqui, ó, eu já vou medir o nosso... Então, eu já vou medir aqui pra saber exatamente aonde eu vou dobrar. Eu já misturou os fios aqui. Prontinho, ó. Ele vai ficar assim aqui dentro, tá vendo? Então, vê se precisa aqui, eu acho que eu vou dobrar ele um pouquinho mais pra dentro, pra não ficar muito na borda. Porque aqui a gente ainda vai passar PBX ao redor dele todinho. Então, não pode ficar muito na bordinha, tá vendo? Tem que ficar lá na última carreira, mas não tanto. E agora, eu vou dobrar ele pra lá, que eu quero que ele suba reto aqui. Então, eu venho aqui no meio e subo ele aqui. E pronto. Agora, eu posso fazer o... Eu acho que eu fiquei... Tem que dobrar ele um pouquinho mais. Agora, eu posso fechar o quê? O meu anel mágico. Que aí, sim, eu vou pegar exatamente
aonde eu precisava. Ó, tá vendo? Fechou aqui. E eu vou, ó, eu acho que ficou bom. Aqui. E aqui, esse aqui vai ficar aqui pra cima. E agora, a gente vai juntar as duas partes. Esta com esta. Em qualquer ponto, não tem problema. Ah, é no primeiro, segundo, no terceiro, do outro, não tem problema. A única coisa que eu peço para vocês prestarem bastante atenção é para não pular nenhum pontinho, ó. Eu vou inserir aqui e insiro em um lá de baixo. A partir de agora, eu preciso fazer retinho, ponto a ponto, sem pular nem na carreira de cima, nem na peça de cima e nem na peça de baixo. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse fio aqui e vou fazendo pontos baixíssimos. Não precisa fazer muito apertado. E esse fio aqui, ó, vai ficar assim. Ele atrapalha um pouquinho a gente fazer, mas tá tranquilo pra fazer, ó. Aqui vão ser 42 PBX pra juntar aqui toda essa, ao redor dessa pecinha aqui, que é a terra. E ela vai acabar, que a gente vai fazer aqui ela juntinha, ela vai ficar bem firme. Porque duas peças juntas assim, né, fica bem durinha. Então, a nossa tampa fica bem durinha. Não precisa de colocar papelão, não precisa de colocar nada. Que só isso mesmo já fica bem durinho, bem tranquilo. E, caso vocês queiram fazer só a flor, isso já deixa ela de pé tranquilamente também. Já é uma base bem forte. Isso, olha só, que acabamento, né? Como que já fica bem bonitinho esse acabamento, ó, as duas ficam bem grossinhas. Ó, eu vou fazendo aqui até a metade. Aqui na metade eu vou parar, porque eu preciso inserir aqui o fio verde. É esse fio que eu vou subir para prender as folhinhas. Eu vou pegar o meu fio verde, vou colocar aqui, colocaria aqui na minha agulha e vou inserir aqui de cima para baixo, porque eu quero ele aqui dentro desse meinho. Depois ele vai vir, vai sair daqui. E eu vou pegar ele e vou inserir em alguma alcinha aqui de dentro. Que eu preciso prender ele aqui dentro. Em qualquer uma aqui desse início aqui, tá bom? Você insere aqui. E aqui a gente vai dar um nozinho. Coisa simples mesmo. Ó, já embolou um monte de fio aqui. Esse aqui é o fio do anel mágico. Posso até cortar um pouco aqui ele, pra ele não ficar me atrapalhando. E aqui, ó, ficou o nosso fiozinho, que eu inseri lá pelo meinho e passei em uma argolinha, uma alcinha aqui de dentro. Vou vir e dar 2 nozinhos e ficou preso. Vão ficar com outro fio pendurado aqui, ó. E eu vou puxar e ele vai ficar aqui no meio. Depois a gente vai pegar e ir enrolando esse fio verde. Mas a gente precisa prender esse fio aqui para ficar tudo embutido aqui dentro. E aqui a gente vai continuar a fazer os nossos PBX. Vocês podem fazer lá no início também, porque eu acabei esquecendo e eu parei aqui no meio para mostrar para vocês a gente prendendo esse fio verde, tá bom? Eu vou fazer até chegar aqui no final e volto pra a gente arrematar. Prontinho, ó, cheguei aqui até o final e vou fazer os últimos pontinhos com vocês. Esses últimos aqui, ó, 1, 2 e acho que tem mais um. Esse aqui é o último. Esse aqui vai ser o mais chatinho, mas vamos fazer aqui, ó, pega qualquer ponto lá atrás que não tem problema. Pronto. Agora a gente vai cortar. Cuidado para não cortar o fio verde, porque eu sou dessas, tem hora que eu me distraio e acabo atrasando meu trabalho, porque eu corto errado o fio. Já fiz algumas vezes isso. Normal, né? A gente quer fazer rápido e acaba atrasando mais ainda, né? Então, vamos colocar aqui no fio, na linha. E aqui a gente vai pular esse aqui e vamos inserir aqui, ó, pra fazer o nosso pontinho fake. Esse aqui foi o primeiro, lembra que a gente fez? Então, é bom que ele já ajeita. E eu vou entrar aqui onde eu estava, pra que ele fique o pontinho. Ó, ajeita, puxa, molda, né? Prontinho, ó, que gracinha que fica este acabamento. Aqui eu insiro, dou um lacinho, uma volta pra segurar aqui e jogo o nozinho lá pra dentro. Pronto. Guardar minha agulha, cortei. Pronto, ó,
ó, tampinha pronto, ó, e ela fica bem durinha, tá vendo, ó, nem se mexe. Então, pra você, aqui, ó, vou até colocar aqui, como ela fica de pezinho, então esse aqui, ó, ele já tá ficando de pé. Então, e se você não quiser fazer o vasinho, cara, eu quero só fazer a flor, já dá pra fazer. Essa aqui já é uma base super segura pra você fazer qualquer florzinha. E uma dica que eu dou pra vocês, esse é o tipo de base que eu uso também pra fazer amigurumi ficar de pé. Eu gosto bastante de fazer essa, só que em outros amigurumis que tem duas perninhas, por exemplo, ao invés de eu subir aqui no meio o arame, eu subo aqui no cantinho, que é onde vai ficar o pezinho. Então, fica como dica pra vocês, essa basezinha é ótima, olha só, ela fica bem bonitinha, bem acabada e super firme. Agora, então, vamos dar continuidade aqui ao nosso, subir aqui o nosso cabinho e colocar as nossas folhinhas. Aqui você já tem que decidir mais ou menos a altura das folhinhas de vocês. Se você quer aqui, se quer mais pra cima, se quer mais pra baixo. Eu vou colocar aqui, ó, 2 dedos acima da terra. Então, eu vou ter que fazer, ó, olha onde vai ficar o meu caule. Então, eu vou pegar o meu lapisinho e vou marcar aqui. Eu tenho, tá vendo? Fica uma marquinha bem discreta. Eu tenho que subir, então, o meu enroladinho até essa marquinha aqui que eu fiz. E agora a gente vai usar a cola. Por quê? Pra poder colocar, prender um pouquinho, mas é bem pouquinho. Tentem passar bem pouquinho a cola. Ó, só uma sujadinha, não precisa ser em tudo, é só um risquinho. Ó, até passei muito aqui. É só uma sujadinha. E aqui a gente vai enrolando. Enrola, ó. Vem enrolando. Que aí vai colando, enrolando, apertando lá pra baixo. Ó, se ficar solto, vocês empurrem lá pra baixo. E a gente vai cobrindo todo esse arame. Ó, pode ser virando assim também, que fica mais fácil. Ó, vem virando. Nossa, Carol, mas ficou torto o seu arame. Não tem problema, é uma flor. Então, não precisa ser retinho, é até legal vocês deixarem assim, tortinho, tá vendo? Ó, tá quase chegando lá. Deixa eu ajeitar que aqui ficou um buraquinho. E pronto, ó, cheguei lá na minha marquinha. Agora, eu vou precisar que vocês só vão o equilíbrio. Eu vou testar aqui como que vocês estão nas habilidades manuais. Que eu preciso que vocês segurem aqui. E ao mesmo tempo coloquem a linha na agulha. Porque agora a gente vai passar aqui por dentro dessa última correntinha aqui, ó. Pra que a gente fixe muito bem, ó. Da parte, aqui é o direito, aqui é o avesso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Da parte da frente. Vou passar aqui na última pra que ela fique fixa, pra que não solte. Pra gente, que quando você cola... Você pode ser que solte, né? Só a cola não adianta. Então, pra gente ter certeza que não vai sair, eu deixei aqui, ó. E eu vou colocar aqui. Ó. E vamos deixar aqui. Agora, a gente vai continuar enrolando. E vamos enrolar junto aqui. Vai ficar até mais grossinho. Segurem. E vamos enrolando. Enrolando, ó, tá vendo que eu tô pegando o arame e as correntinhas. E a gente vai subindo. Subindo até a gente ver que ela tá bem fixa. Vamos tirar até esse coelhinho daqui, tá me atrapalhando agora. E, ó, pronto, já ficou fixa, tá vendo? Agora a gente vai pegar e vai colocar a outra bem aqui. Vamos colocar de novo, passar o fio aqui e vamos puxar. Que aqui vai ser, vamos prender a outra. Ó, prendi aqui, puxei para deixar bem fixa. E aqui eu já vou prender a próxima. Só que aqui, ó, vou passar aqui por cima, que essa aqui já deu. Já prendi aqui nessa folha, tá vendo que ela já tá bem fixa, não vai cair, não vai ficar mole. Então, eu já vou começar a prender só agora no arame e na segunda folha. Vou botar aqui um pouquinho mais pra cima, cuidado pra vocês não passarem, ó.
Ela não pode dar a volta, ela tem que ficar paradinha aqui. Então, segurem e vão enrolando, ó. Agora foi. Porque esse início, ela tende a rodar. E já façam, ó, pra que ela fique de frente pra você, pra não correr o risco de ficar o avesso pra frente. Vou continuar enrolando. Se precisar, vocês acharam que precisa passar por cima, ó, tá vendo que aqui eu acho que ainda tá mole, tá vendo? Tem que subir mais um pouquinho aqui nos dois. Então, continua aí. Ó, vai segurando. Eu acho que agora já foi. Ó, agora aqui ela já ficou durinha pra mim. E aqui eu consigo modelar ela do jeito que eu quero. Então, agora eu vou só pegar o arame, não vou mais pegar a folhinha. Então, aqui eu vou colocar a cola. Nossa, Carol, mas você não colocou cola ali embaixo? Não coloquei. Porque ali embaixo a gente já tinha, antes da folha eu já tinha posto a cola. Ela já ficou firme. E aqui, pra gente tem que segurar a folha, tem que... Nossa, é muita coisa pra gente controlar. E ainda controlar a cola, que vai ficar, né, aqui. Então, eu acho mais fácil pra gente não ter muita coisa, né, pra gerir ao mesmo tempo. E eu prefiro não pôr cola, ó. Meu fio já tá aqui. Vão fazendo, pode ir rodando. Rodando, virando, o que vocês acharem melhor. Abaixa aqui a folhinha pra não ter problema de encostar na cola. E vamos moldando aqui. Até onde eu subo, Carol? Agora vai depender de novo do seu gosto. Se você quer uma florzinha mais baixinha, uma florzinha mais alta. Então vai depender. Eu gosto dela um pouquinho mais alta. Então eu vou colocar até mais lá em cima um pouco. Depois, se precisar, a gente enrola e joga pra dentro. Então, assim, eu prefiro pecar pra mais do que pra menos. Senão, daqui a pouco eu faço só até aqui. E depois eu olhar, não deu. Aí já era, né? Então, vamos subindo, enrolando até onde vocês achem que fica bom. Eu vou subir mais um pouco, que eu acho que ainda tá curto. Que a florzinha tem as pétalas, né? Então, precisa de altura. E também é bom a gente deixar um pouquinho pra dentro do miolo, pra não correr o risco, né? Já ficou um pedacinho de cola aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, onde ela foi até lá em cima. Então aqui, ó, ainda falta mais, eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho pra que fique lá pra dentro, mais um pedaço. Mas só mais um centímetro no máximo, foi muita cola. Se for muita cola, ela fica vazando entre uma linha e outra. Então, não precisa pôr muito. E cuidado também para não sujar a linha que você tá enrolando aqui. Enrola. Vai chegando no final, vai ficando mais fácil. Então, vai embolando tudo. E pronto. Eu acho que aqui já deu, ó. Tá vendo que eu fiz? Daria aqui, ó, tá vendo? E eu deixei esse espacinho a mais, caso eu queira arrumar, né, fazer mais lá em cima e tudo mais. Ainda o meu ainda sobrou um tantão. Então, aí agora, o que a gente vai fazer? A nossa agulha ainda tá lá no fio. E eu vou dar um nó aqui, ó, em que eu vou deixar aqui uma alcinha, aqui com o meu dedo. E vou passar aqui, ó, de baixo pra cima. E vou puxar. Isso já vai dar um nozinho lá pra acabamento. Mas eu ainda não vou cortar. Esse aqui eu tirei um pedaço do fio. Eu não vou cortar, ó, já parou aqui. Por quê? Que depois eu vou pegar e vou arrematar aqui dentro, pra ter certeza que não vai sair essa linha de jeito nenhum. Então, olha só que bonitinho. Já estamos aqui com as duas folhinhas presas. Olha que fofinha. E bora pro miolinho e as pétalas. Então, pro nosso miolo, eu vou fazer o nosso amado anel mágico de novo. E vou fazer aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. O miolo, ele é pequeno, então
mais tranquilo de fazer, bem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxei aqui meu anel mágico e vou fazer 6 aumentos. 1. Eu vou fazer aqui e volto com você. Pronto, finalizei aqui com 12 pontos a minha segunda carreira. Vou fechar o meu anel mágico de vez. E vamos para a terceira carreira, que é 1 ponto e 1 aumento. Vou fazer aqui e volto com vocês. Prontinho, finalizei a terceira carreira com os meus 18 pontos. E agora a gente já vai fazer as nossas pétalas. E para isso a gente vai trocar de cor. Eu escolhi fazer as pétalas dessa de azul. Então, eu volto aqui, desmancho uma alça e vamos trocar de cor. Vamos trocar aqui para o azul. Eu acho bonita essa combinação de amarelo com azul, uma das minhas preferidas. Até lá no início, essa era a cor do meu ateliê. Eram flores azuis e amarelas. Eu adoro. Cortei aqui o meu fio amarelo. E vamos começar a nossa pétala. Para a nossa primeira pétala, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui e daqui eu vou subir as minhas correntinhas. Cada pétala eu vou fazer individual, sobe, desce e vou rodando nos pontos de base. Então, para a primeira pétala, depois desse meu PBX, eu já subo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo a primeira correntinha e volto fazendo um ponto baixo, um meio ponto alto, é o mesmo esquema da nossa folha, só muda a ordem dos pontos. Um ponto alto, um ponto alto duplo, e eu finalizo com um ponto alto. E essa aqui é a nossa pétala, olha só que bonitinha. Agora, essa pétala eu vou prender aqui na base, onde eu fiz aquele ponto baixíssimo, eu vou de novo fazer um ponto baixíssimo nele. Ó, porque aí, ó, ela fica bem certinha, dá esse formatinho curvo nela. E agora eu vou passar pro próximo ponto de base. Eu vou fazer um PBX no ponto base do lado. Subo de novo as minhas 6 correntinhas e volto, pulo a primeira e volto fazendo aquelas mesmas sequências. Um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto duplo e um ponto alto. Vou fazer aqui mais uma pétala com vocês, ó, o meio ponto alto, um ponto alto, opa, um ponto alto duplo. E um ponto alto aqui. E lá na base onde eu fiz, né, aqui aquele meu PBX, eu vou fazer outro PBX que eu quero juntar as pontinhas. Caminho para mais um no próximo ponto de base. E assim eu vou fazendo em toda a volta. Olha só como já tá ficando uma gracinha. Essa flor aqui eu fiz no Amigurumi Soft, então ela tá ficando um pouquinho maior, e essa aqui é do tradicional. Tá vendo, ó, que a pétala tá ficando um pouquinho menor, mas é a diferença de linha, mas fica uma gracinha também. Caso vocês queiram, Carol, eu quero a pétala um pouquinho maior, aumenta 1, 2 correntinhas, aumenta o tanto de pontos, então é bem tranquilo. Quem já mexe com amigurumi já consegue fazer esse aumento da pétala ou diminuir, né? Então, a gente vai continuar subindo as pétalas até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu vou fazer a última pétala com vocês e arrematar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha flor e volto com você. Olha só, prontinho, terminei aqui o nosso... Terminei não, tô quase, né? Olha só como fica cheio. Parece até que a gente fez 2 carreiras de pétalas, né? Olha só, eu achei muito legal esse efeito que dá, mas é uma carreira só que fica um pra frente, um pra trás... Fica igualzinho uma gerbera, né? Eu achei muito legal. Ó. E eles viram todos pra dentro. Sim, esse é um dos motivos que eu resolvi usar o endurecedor do
deixar todos eles assim, ó, bem retinhos pra fora. Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó. Eu tô na minha penúltima pétala. E vou fazer aqui com vocês. Vou voltar aqui o fio. Aqui eu já fiz o meu ponto. Vou caminhar um PBX pra frente, que eu ainda não fiz. E subir os nossas 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma altura dessa, vocês até já decoraram, né? Qual é a ordem? Que chega uma hora que a gente faz tanto, que a gente já sabe até a ordem dos pontos. A nossa mão já vai até no automático, né? Tanto que a gente fez, tem 18 pétalazinhas fofas aqui. Um MPA, um ponto alto, um ponto alto duplo, e um ponto alto. Meu ponto, às vezes, ele é tão apertado que fica até difícil de fazer, às vezes, o ponto alto duplo, mas é assim mesmo, né? E tem dia que, dependendo do meu estresse, ele tá até mais apertado. Me conta aqui se o ponto de vocês é apertado também. Que o meu, nossa, tem dias que até dá diferença de tamanho de uma peça e outra. E aqui a gente vai... Deixa eu ver se eu subo mais uma. Eu vou fazer mais uma, que parece que tá faltando aqui, né? Eu vou subir aqui a última. Porque às vezes a gente chega aqui no final e já fala, não, acho que deu. Mas o meu eu senti falta de mais uma pétalazinha. Então, vou fazer com vocês. 2, 3. E um ponto alto. Agora sim, nós vamos arrematar esta florzinha. Aqui na base, a gente faz o nosso PBX e puxa. Que aqui eu já posso cortar e puxar o fio. Vamos pegar a nossa agulhinha de tapeceiro. Essa agulha aqui, maravilhosa, eu gosto muito dela. Tem gente que usa aquela grande, né, mas eu uso ela bem pouco. Essa aqui, ó. Eu gosto até dela, dessa pontinha, mas eu acho essa bundinha aqui muito grande. Pra amigurumi tradicional, não fica bom. Ela não consegue passar. Aqui agora, ó, eu vou pegar aqui, é aquele nosso degrauzinho, né? Ficou essa diferença. Então, eu vou pegar essa pétala e vou inserir aqui, ó, na base da primeira. Isso vai levar o meu fio, a minha pétala... Ai, tô puxando outro fio aqui. Lá pra frente, juntinho, tá vendo? Que o nosso degrau praticamente sumiu, né? Você nem enxerga que tem uma diferenciação aqui. Então, aqui... eu vou fazer o nosso arremate. Joguei aqui pra trás. Aquele arremate simples, em que a gente pega uma alcinha. Opa, que eu peguei uma alcinha mais aqui. Dá uma volta pra fazer um nó. E puxa. Prontinho. Posso cortar o fio. E agora a gente vai fazer a outra parte disso. Então, aqui esse miolinho, eu vou cortar um pouco dos fios. Um pouco eu vou deixar aqui. E esse aqui eu vou encaixar aqui. E aqui também vai entrar o quê? O nosso cabinho. Ó, pra isso, eu vou fazer aquele mesmo redondinho que a gente fez aqui embaixo, eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou cortar um pedaço também, ó. Ver assim, o tamanho, ó. Eu vou cortar esse pedaço aqui, que não vai ser necessário, ó. Deu quase os 35 centímetros. Foi embora. Eu acho que sobrou uns 3 centímetros mais ou menos, ó. Pronto. Agora aqui. Prontinho, ó. Fiz aqui o nosso outro miolo. Eu vou fazer assim, ó, dar umas voltas aqui. E vou dar aquela volta aqui, ó. Aquele nó que a gente fez lá, eu vou fazer aqui também, pra ficar mais seguro. E vou cortar o meu fio. Pronto, o fio verde já se foi. E aqui, ó, todo amassado já. Eu vou ver qual é a frente. As minhas florzinhas, minhas folhinhas estão pra cá, então a frente vai ser aqui. E aqui atrás eu vou colocar o meu miolinho. Agora eu vou deixar aqui já na posição e eu vou
pegar um fio, porque eu vou precisar passar ele lá pro outro lado, então eu vou cortar. Ui. Cortar um fio, olha o tamanho que eu cortei, mais ou menos esse tamanho, eu acho que vai sobrar. Mas para não ficar faltando, né, ó, tem aqui uns 40 centímetros de fio, se eu não me engano. E vai sobrar, mas eu prefiro sobrar do que faltar, né? Então, a gente vai pegar esse aqui que a gente terminou e vamos puxar. Até que ele não saiu. E vamos puxar. Difícil. Então, prontinho. Aqui, ele vai vir aqui atrás, né? Só que eu preciso desse fio lá do outro lado. Então, a gente vai pegar aqui, ó, bem na basezinha de alguma das pétalas e vou puxar o fio lá pra trás. Pra que eu consiga ir fazendo o PBX pegando o fio aqui de trás. Ó, pronto. Meu fio tá lá atrás, só isso que eu fiz. Aí, eu vou inserir a minha agulha aqui e pegar aqui o próximo pontinho, que é esse aqui, ó. E vou pegar lá atrás. Pronto, eu lacei. Aqui eu vou começar o meu PBX. O próximo aqui, com o próximo aqui de baixo, e vou laçar lá atrás e vou puxar pra frente, fazendo o meu PBX. Prontinho. E vamos indo, seguindo até chegar lá do outro lado. São 16, não, são 18 PBX, ó. Aqui o próximo. Dá pra ver certinho onde a gente tem que pegar aqui. Porque aqui, ó, tá vendo que foi formando aqui esse pontilhado? Então, a gente consegue ver certinho onde a gente pega. Aqui mais um da frente com um de trás. A gente pega a linha lá. E esse acabamento de PBX fica tão bonito. Eu acho que dá realmente um acabamento. Ó, ficou uma linha de fora aqui. Ele dá essa finalização, né, que nem sempre quando a gente faz o crochê, ele fica tão certinho. E o PBX dá essa finalização. Ó, eu já cheguei aqui quase na metade. Eu vou inserir agora o nosso... que agora vai ficar mais difícil, que a gente vai ter que segurar tudo isso aqui dentro e fazer os PBX. Ó. Eu vou pegar esse aqui e vou virar lá pra dentro. Ó, viradinho, pra que não fure ninguém. E a gente vai ajeitar aqui, ó. Que aqui dentro tem linha também, tá vendo? Isso que às vezes dá uma atrapalhada. Mas a gente não pode cortar toda a linha, é bom que dá um enchimentozinho também. Ó. Guarda aqui dentro. E a gente vai segurando, vai ajeitando. Vai jogando lá pra dentro. A tesoura aqui que tá mais fácil. Prontinho. Aí, ó. Já tava voltando aqui. E vamos indo. Aqui com aqui. E puxa. Aqui é onde vai ficar o nosso caulezinho. Ó, eu já vou mudando. Pode ir ajeitando. Eu costumo tentar aqui fazer, ó, ou você pula um pontinho por conta da espessura do nosso arame. Eu pulei um pontinho. Vê o que fica melhor pra você aí, vem fazendo, ó, tá vendo? Já prendi e vou subindo até lá onde eu comecei. Ó, fui fazendo aqui, ó, inserindo. Cuidado pra nessa parte da emenda, vocês não fazerem... Eu quase peguei aqui uma pétala, fiz aqui no meio da pétala. Então, pra não ficar uma linhazinha fora do lugar, tá bom? Acho que mais uma e eu encerro. Tá vendo que eu pus muito embaixo? Que essa aqui é aquela parte que a gente... Essa é aquela parte que a gente sobe. É o degrau, né, do nosso crochê. Ó, peguei aqui. Puxei, isso aqui já vai ser meu último, subi. E aqui eu vou fazer aquele nosso pontinho fake. Vou cortar essa ponta aqui. De tanto ir voltar, ela ficou despedaçada. Ó, falei que ia sobrar, sobrou bastante.
Eu venho aqui, ó, no nosso primeiro. Aqui é de onde a gente saiu. E vamos fazer aqui, pegando qualquer laçadinha aqui que tiver, e fazer o nosso nozinho. E eu vou jogar esse nó lá pra dentro. Saiu aqui. Puxei o nozinho lá pra dentro e vou cortar. E pronto, a nossa flor está pronta. Agora vamos aos detalhes, né? Tá vendo que ela vira todinha pra fora. E por isso eu gosto de colocar o endurece aqui. O endurece nada mais é que uma cola. Ele é basicamente a formulação de uma cola. Então, ai, Carol, não tem endurece, onde eu moro não tem esse endurecedor. Eu posso usar cola? Pode. Você mistura cola com água. Olha só que lindinha que ela ficou. Eu adorei o azul. O branquinho tinha ficado bom, mas o azul, eu sou apaixonada. Olha só como fica bem certinho o acabamento. E aqui eu vou passar o endurece. Tanto, olha, só com uma pétala, só com uma folha também fica muito bom, né? Mas eu gosto das duas. Ó, só assim já fica bom. Mas, eu vou embalar e tal, então ela vai encurvar de novo. Então, a gente vai virar do avesso, deixar assim bem retinha e vamos passar o nosso endurecedor. Eu tenho esse da Acrylex, mas a Círculo também tem um endurece, se chama até endurece o da Círculo. Eu vou pegar meu pincelzinho pra gente fazer. Dar uma agitadinha aqui, sempre bom, né? Esse meu é até novo, eu tinha um que eu uso bastante pra fazer o presépio. As peças de presépio usam bastante, então esse aqui já é o meu segundo, já tá na metade, já, ó. Pego um pouquinho e venho passando aqui, ó, nas pétalazinhas e espalhando, ó. Não deixa acumular muito, vem passando. E depois a gente vai segurar isso aqui até secar. A gente vai posicionar. Se vocês tiverem uma placa de isopor, é melhor ainda. Porque aí vocês vão pegar o alfinete e vir posicionando e ele vai ficar naquela posição. Mas quem não tiver assim como eu, a gente vai segurar. Ó, eu tô passando aqui. As pétalas lá da frente, que ele fica, né, como se fosse da frente, depois a gente pode passar, se for preciso. Mas vamos passando aqui. Quando secar, a gente molda os de lá. Ó, passei aqui. E aqui, ó, eu vou ajeitando para que eles fiquem nessa posição, a posição que eu colocar, e ele vai secar e vai ficar. Ó, vou passando esse aqui, tá aqui, já dá pra arrumar. Esse aqui também já vou passar aqui nessa pétalazinha da frente, ó. Conforme a gente vai arrumando, vai dando certo. Esse aqui também. Deixa eu colocar esse aqui pra lá pra não manchar. Esse endurecedor a gente tem que passar no avesso, porque ela perde o brilho da peça, ela fica meio fosquinha. Ah, fica amarelo. Não, não fica amarelo, não fica nada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se você espalhar bem, ele fica bem tranquilo, nem parece exatamente que tem, mas ele não fica brilhoso, principalmente no amigurumi tradicional, que ele tem esse brilho, né, do mercerizado, então ele perde. Ó, faz a massa assim, ó, pra que ele fique. Então, sempre no avesso, tá bom? E aqui a gente vai segurar até secar. Eu vou deixar aqui na mesa até ele secar e volto com vocês. Ó, já dá pra gente passar também, se vocês quiserem passar na folha. Esse aqui eu não vou passar na folha, porque eu achei que ela ficou bem durinha. Já não, tranquilo, mas passem sempre no avesso da folha também, se vocês quiserem, tá bom? Eu vou deixar ela quietinha aqui, secando, e já eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, ó, já secou, tá vendo que ele vai ficando transparentezinho, tá praticamente seco. E pronto, ele está durinho, ó. Ele não vai vir mais pra frente, porque ele já
ficou durinho com o Endurece. Agora é só a gente pôr tudo no lugar. Pronto, ó a nossa florzinha, ó, ela fica de pé sozinha. Você pode moldar, tá muito pro lado, Carol, vira pra cá, faz um desenho, molda ela pra lá, molda ela pra cá, fique à vontade. E aqui, o nosso sonho de valsa, o meu coitadinho tá derretido aqui, porque aqui na minha cidade é muito quente. Então ele já tá derretidinho, mas ó, ele serve aqui dentro. Tá vendo como fica bem durinho? Ele serve bem direitinho. E prontinho, ó. Finalizado a nossa margarida, ó. Eu tenho o modelo, o branquinho e o azul. Olha só, qual vocês mais gostaram? E depois me conta aqui embaixo que cor que vocês vão fazer a florzinha de vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E me marquem quando vocês forem fazer a florzinha de vocês, hein? Que eu tô doida pra ver esse porta-bombom multiplicado aqui pelas nossas redes, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima receita!